a maioria dos russos contra o fim da guerra na Ucrânia. Se capturada, a terra retornou, conforme a pesquisa. A agência de espionagem da Coreia do Sul diz que a Coreia do Norte enviou mais de 1 milhão de conchas de artilharia para a Rússia. Lula assinou decreto que aumenta os impostos sobre armas de fogo e munições para até 55%. Canadá que procura estabilizar os níveis de imigração a 500 mil por ano em 2026. Os funcionários de Cuba pedem que os Estados Unidos da América levam sanções para a migração do sumário para os Estados Unidos da América. O novo plano de imigração de Quebec forçará alguns trabalhadores estrangeiros temporários a passar no exame francês. Registra o pico em número de imigrantes saindo do Canadá nos últimos anos, diz o estudo. Nível de assinatura da Netflix com anúncios atinge usuários ativos mensais de 15 metros. Disney para comprar controle total do Hulu, em tratar com a Comcast. Os trabalhadores da produção da Walt Disney Animation Studios votam para ingressar na União, nas eleições do Conselho do Trabalho. Os chefes da HBO usavam contas falsas secretas, para troll críticos de TV. A morte de um unicórnio, da A24, acrescenta Richard E. Grant, Téa Leoni, Will Poulter, Anthony Carrigan, Sunita Mani, Paul Rudd e Jenna Ortega estão programados para estrelar. O produtor de Stranger Things, Sean Levy, diz que a produção não usará para atores da idade, na quinta temporada. Nicolas Cage disse, é um pesadelo, para o papel de participação no filme The Flash. Ele disse não é o que eu fiz. Alec Baldwin para trabalhar em casa em NY, enquanto ele e a esposa Hilaria Baldwin, contemplam um reality show. Taylor Tomlinson para hospedar a CBS After Midnight. O republicano Ken Buck, para se aposentar do Congresso dos Estados Unidos da América, cita negação eleitoral por outros no Partido Republicano. A 14ª emenda se aplica aos presidentes, o expert argumenta no teste de desqualificação do Colorado ou de Trump. O termo para um objeto que, Blackhole é racista, diz Anielo Franco, ministro do Brasil de Igualdade Racial. Nós, na China, devemos manter negociações de armas nucleares pela primeira vez, já que o governo Obama, como a China concorda com as negociações de controle de armas nucleares conosco. Suíça se torna o mais novo cliente, do mais avançado míssil Patriot. Netanyahu pode não durar, Biden e Aides acreditam cada vez mais. Abraham concorda aqui para permanecer apesar da guerra, diz Emirati oficial. Israel implanta barcos de mísseis no Mar Vermelho, em meio a ataques ao Houthis. A China desperta indignação comparando Gaza Aftermath para possuir tratamento muçulmano. Israel não tem o direito de se defender, diz a Rússia na ONU. Pope diz que duas soluções estaduais, necessárias para Israel e Palestina. Políticas de salário mínimo ausentes para a maioria dos trabalhadores do show da plataforma da Índia, conforme relatório. Empresas na Índia provavelmente darão um aumento salarial de 9,8% em 2024, mais alto da APAC. O presidente do Brasil, Lula Santilhões, que prevê um desconto de até 100% em FIIs, juros e multas do Fundo de Financiamento Estudantil. Cemitério judeu em Viena atingido por incêndio criminoso e vandalismo. Foi relatado que o ódio aberto aos judeus surge em todo o mundo, inflamado pela guerra de Gaza. Betores, colocados chances de condenação de Sam Bankman-Fried, em 98%. Bankman-Fried pensou, ele poderia enganar as pessoas e se safar disso, afirmou que o advogado assistente dos Estados Unidos da América, Nicholas Roche, argumenta. Ex-banqueiro de investimentos da Goldman Sachs, condenado a 36 meses por negociação e obstrução da justiça, indiciou Brigitte Goel por roubar informações não públicas sobre fusões e aquisições e destruiu evidências. MicroStrategy lucro surge em meio à manifestação de Bitcoin. PY Paulo K registro como fornecedor de criptografia, superfícies. Tangen revela a carteira de hardware do Anel Tangen. BitBoy Benance Tron teme por sua vida enquanto ele nomeia supostos lavadores de dinheiro.
A África do Sul planeja sair da lista cinza do GAFF em 2025. Os nacionais indianos agora podem abrir contas nos bancos russos remotamente. A Turquia está em estágio final de trazer a legislação de cripto. O ANC da África do Sul vê apoio a 45% na pesquisa. A Câmara do Brasil aprova o projeto que endurece as penalidades por roubo e roubo. A chegada de Luís Soares ao Inter Miami está na pista de 2024, enquanto a campanha dos fãs do Grêmio. A morte de Lee Qiang, número 2 da China, trouxe más notícias para Lionel Messi, pois Inter Miami não tem jogos por 4 meses. Pirelli escolhe pneus mais suaves para o Grande Prêmio Supercola de Las Vegas. Bobby Knight, lendário treinador de basquete de Indiana Hoosiers, morre aos 83 anos, famoso por vitórias e explosões. Medvedev veiado pela multidão de Paris, em perda para Dimitrov, que o exclui do final do ano número 1. Lamborghini Countach destruído, de The Wolf of Wall Street, está à venda. Donald Trump Jr. assume a posição de testemunha no julgamento de fraude civil de Nova York. Trump Jr. se distancia de documentos, no centro de julgamento do Center of Fraud, não me lembro. Cansado da guerra na Ucrânia, o primeiro-ministro italiano Meloni disse ao senador de brincadeiras da Rússia. O ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha Johnson perguntou ao E.T. Valance se o secador de cabelo especial pudesse matar Covid. Após relatos de gatos em casas, os especialistas alertam que os gatos não são animais de estimação. Os visitantes da Austrália agora podem perder o visto, se escondem produtos de plantas ou animais em bagagem. Mãe, filho acusado de sequestro, depois que a polícia diz que levou uma adolescente ao Oregon para um aborto. O Centro de Tratamento para Adolescentes deve enfrentar reivindicações de trabalho forçado, regras do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos da América. Casal americano em Uganda, acusado de torturar menino se declarar culpado de acusações menores. A Apple não pode bloquear o processo de aceleração do iPhone, as regras do Tribunal de Londres. Os usuários do Google Pixel 8 estão relatando uma duração de bateria ruim em dados móveis. O Procurador-Geral Sualbe processa a Página Real e os proprietários residenciais, por correção de preços de aluguel, aumentando ilegalmente milhares de aluguéis dos residentes do distrito. O New York AG acusa Gemini, Genesis e grupo de moeda digital de fraudação de investidores em mais de $1 bilhão americanos. A SEC cobra a empresa de cripto. A Apple esperava publicar um quarto declínio trimestral consecutivo de vendas, na quinta-feira. O Google estabelece funcionários trabalhando em seu assistente de voz. Boeing diz incidente cibernético, atinge os negócios de peças após a ameaça de resgate. A adolescência é caracterizada por um comportamento mais sedentário e menos atividade física, mesmo entre os agricultores forrageiros altamente ativos. O esperma ajusta seu estilo de natação, para se adaptar às condições de fluido flutuante. O uso do telefone celular pode afetar a qualidade do sêmen. A adversidade infantil foi significativamente associada à hospitalização relacionada ao Covid-19 e à mortalidade relacionada ao Covid-19. Diretrizes de triagem de câncer de pulmão atualizadas pela American Cancer Society, para incluir mais pessoas. O abuso de laxante está associado a uma estrutura da comunidade microbiana esgotada entre mulheres e homens, com transtorno alimentar da compulsão ou bulimia nervosa. A água pode evaporar com apenas luz, sem calor, diz um estudo surpreendente. A corrente baixa em torno das raízes aumenta o crescimento da planta. Estudo inovador reverte o envelhecimento em ratos. No Reino Unido, a saúde do cérebro em mais de 50 anos se deteriorou mais rapidamente, durante a pandemia. Segunda pessoa para receber o coração de porco, morre 6 semanas após o transplante. O uso de máscaras faciais em ambientes comunitários reduz a transmissão de SARS-CoV-2. Resident Evil 9 teria o maior orçamento de toda a série. God of War Ragnarok DLC a ser anunciado este ano. Reivindicações de relatório.
enorme coleção de Lego e caixas de pedras preciosas, apreendidas pela polícia de Victoria, em suposto ataque de laboratório de metanfetamina. A vítima de queima de spray de cozinha, concedida com 7,1 milhões de dólares americanos em danos, depois de explodir em uma bola de fogo. O YouTube está reprimindo os bloqueadores de anúncios globalmente. O LinkedIn atinge 1 bilhão de membros, adiciona recursos de IA para candidatos a emprego. Uma pequena atualização do ChatGPT é um aviso para os fundadores: a Big Tech pode explodir sua startup a qualquer momento. Nos Estados Unidos da América, a NBR descobre que um adicional de $1 americano gasto na auditoria dos contribuintes acima do 90º percentil de renda, gera mais de $12 americanos em receita, enquanto as auditorias dos contribuintes de renda abaixo da mediana produzem $5 americanos. Na Malásia, o governo para começar a cobrar imposto sobre bens de alto valor, a partir de 1º de maio de 2024. A US Federal Reserve decidiu manter o alcance-alvo para a taxa de fundos federais. No Reino Unido, 1 em cada 10 conselhos do condado enfrenta uma falência efetiva. O Wall Street Journal comenta como o dinheiro parou de afluir em imóveis comerciais. A administração de Biden chama escolas para estocar naloxona, a droga de reversão de overdose de opioides. Os SUVs da Toyota Highlander lembraram porque sua cobertura de para-choque pode cair. Toyota lembra quase 1,9 metro RAV 4 segundos para consertar baterias que podem se mover durante curvas e causar um incêndio. O boom do carvão da China inclui 775 GW de plantas selva, cancelado fechadas. A China descobre reservas de gás natural extras profundas, mais de 30 bilhões de metros cúbicos. No Reino Unido, o grande incidente declarado e as escolas fecharam, como os Torrens-Iranites. O desperdício de alimentos produz mais de 50% das emissões de aterro dos Estados Unidos da América, diz a EPA. O Ártico está se tornando um canteiro de obras gigantes. Dezenas de nomes de pássaros em homenagem aos escravizadores e racistas serão alterados. Na Malásia, o herói de entrega pode vender negócios com panda de alimentos até novembro de 2023. A economia digital do Sudeste da Ásia, do comércio e da mídia online, deve atingir 218 bilhões de dólares americanos em 2023, o relatório mostra. Apenas uma pessoa na Malásia se qualificou para instalar, manter as estações de carregamento de EV, disse o parlamento. Bangladesh entra em uma nova era de transporte, com o primeiro túnel subaquático construído em chinês. O primeiro-ministro do Egito afirmou que o Egito tem a capacidade de exportar eletricidade para a Europa. A indústria da data primeiro USB 4 SSD, promete transferências em até 3,8 GB por segundo. A Câmara de Segurança do GNI e do P5 usa o GPT para descrever o que vê. O chefe da Força Espacial dos Estados Unidos da América pede regras universais, a manter a China sob controle. As chamadas próximas ao redor do mundo mostram que os pilotos russos e chineses querem prática de rebatidas contra os Estados Unidos da América, dizem os principais comandantes. Signo do Reino Unido, Estados Unidos da América, UE e China, declaração do perigo catastrófico de IA. Balobos estranhos no manto da Terra são relíquias de uma colisão maciça. A tempestade solar faz com que as auroras de cor de abóbora preencher o céu. O Private Bank permite o toque para pagar no iPhone por empreendedores e empresas na Ucrânia. Tata para fazer iPhones na Índia depois de comprar negócios de Wistron. A Alemanha planeja o acesso dos solicitantes de asilo ao mercado de trabalho. Os zimbabuanos se reúnem, as décadas de longas sanções dos países ocidentais. As perdas induzidas por automóveis induzidas por greves excedem 9,3 bilhões de dólares americanos. A Toyota monta iene fraco, demanda por híbridos para publicar lucro de explosão. Chefes de tecnologia sul-coreanos se preocupam com uma enxurrada de garçons de robôs chinês baratos. Os ataques israelenses no campo de refugiados de Gaza podem chegar a crimes de guerra, diz a ONU.
O Hamas diz que os ataques israelenses no distrito da cidade de Gaza matam mais de 195 pessoas. Os Estados Unidos da América não devem limitar as baixas civis que Israel inflige, diz o senador. Biden pede uma pausa no conflito de Israel-Gaza, para divulgar os reféns.